Vamos lá, povo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, pai. Agora tá nítido e claro. Aê, Diana. Obrigado, querida. Vamos esperar o nosso querido... Obrigado, Martinha. Estão ouvindo bem? Obrigado, Renata. Aí, o homem já chegou. Agora bora, vamos lá. Fui ver o bolo não. E aí, meu querido? E aí, queridão? Tudo bom? Graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, agora sim. Vou Ah, meter um também. fone aqui, porque Tava tava ruim, né? bem. Tava um barulhão, ruído. O menino do louvor, ele me deu uma Sim. instrução aqui, eu fiz, aí agora tá funcionando. Vamos esperar essa galera Ah, entrar aí, legal. para que a gente possa dar início aí. Abel, já Maravilha. entrou. E aí, pastor, como é que você tá? Tá bem? Bem, graças a Deus. Todo mundo Tá dentro de casa. confinado, É, agora cancelou todas as no, sec- agendas. no secreto, É. curtindo a mesa. Mas tem um lado bom de tudo isso, né? Com certeza. Curtindo a mesa, a intimidade do lar. Qual cidade você tá? É Bahia? É Bahia que você tá? Vitória da Conquista. Vitória Ah, da Conquista. a Interior da Vitória da... Bahia. É interior da Vitória Bahia. da Conquista. Legal. A E... famosa Suíça baiana. Bem Sui- fria. É? Quem gosta É. de frio é a líder do louvor da igreja. Os dois, né? Os Pois líderes do é. louvor, nossa, se deixar, eles vão para a Europa, né? E deixa a gente aqui. Aqui é Eles o gostam, cantinho frio da Bahia. eles gostam de frio, eles gostam de frio mesmo. A galera tá entrando aí. Só mais alguns. A Fernanda falando que é do Cidade da Avó dela. Ó, o Wesley do Pastor A, Wesley. O áudio do Pastor Wesley tá um pouco baixo. Deixa eu ver. E aí, pra melhorou, mim, Fernanda? Fernanda não? Quem foi que falou? não, foi a Isabela. Isabel. Isabela Isso. Gomes. Isabel. Melhorou, Isso. Isabel? Isabel falou que sim. Aqui tá tranquilo. Cidade do Bira do Jô Soares. As pessoas conhecem todo mundo. Vamos lá então, começar nosso Beleza. bate-papo, querido. Vamos lá. De antemão, eu quero agradecer, pastor, por aceitar o convite aí, para a gente estar batendo um papo Sim. em meio a Honra minha. essa pandemia aí e falar aquilo que eu creio que você domina muito bem, que é sobre música, sobre louvor, sobre adoração. Tive conversando com algumas pessoas para ver se ela sabe se sabe o que é louvor, o que é música, o que é adoração, e cada um deu as suas Sim. definições. Eu falei, pô, participa lá da live, o pastor Wesley vai tirar nossas dúvidas. E como eu te falei pelo WhatsApp, né, tem 5 perguntinhas aí bastante poderosas. Uhum. Na verdade, tem mais, foi Sim. selecionado algumas. Chegou outras também via Instagram. E a gente vai deslanchando, liberando elas conforme a nossa conversa. Mas antes disso, se apresente aí pra galera conhecer um pouquinho quem é o pastor Wesley. Bom, meu nome é Wesley. Eu tenho 32 anos, sou casado. Eu e minha esposa, nós somos pastores na área de adoração. Nós somos consagrados pastores no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Casa do Pai, Campos dos Goitacazes. Nós fizemos o CTMDT na turma de 2017, foi a última turma de CTMDT. E a nossa formação ministerial é em louvor e adoração com ênfase em canto. Mas eu sou formado em História, sou professor de História há alguns anos já. E a minha esposa é farmacêutica. Atualmente a gente está residindo aqui na Bahia, Vitória da Conquista. E a gente tem um projeto
muito conhecido por alguns, pouco conhecido por outros, né? Que é o Sopro Desperta, que a gente tem levado treinamentos, ativação, imersões de adoração para capacitação de equipes de adoração, por onde a gente tem passado. Legal. Esse é o Wesley, pastor Wesley, pai do bem, né? Tô vendo aqui, tô no seu perfil aqui, Isso. só para poder me ajudar na, na live. Pastor, a pergunta, né, com base do tema, explica para nós um pouquinho a Uhum. diferença entre louvor, música e adoração. Um depende do outro. Explica pra gente como é que funciona, É bem o que é cada coisa, cada área. ao pessoal de Caeiras aí, ó. Salve, É, salve, pastor Hélio. eles falaram muito bem de você. A gente criou uma amizade legal, né? O pessoal aí da Lagoinha em São Paulo, região aí, pessoal da cobertura do pastor Tony. A gente conheceu muita gente ali num treinamento que a gente Santo fez André. ali na Lagoinha Santo André. Isso, Isso. Lagoinha Santo André. E aí, O através da pessoal daqui galera de ali. Santos foram lá, eles participaram também. Sim, sim, eu lembro. Pelo Uhum. Isa, acho que Lu tava lá, tem uma galera lá de Santos. Tinha uma galera lá. Mas voltando ao que você me perguntou sobre louvor, música e adoração, não é isso? Isso, a diferença de louvor, É música bem, e adoração. é bem clichê, né? Essa antiga pergunta que norteia os ministros de Aham. adoração, norteia as equipes de louvor sobre a diferença entre louvor e adoração. Na verdade, louvor, tanto no hebraico como no grego, no latim, a gente vai ver que o louvor ela remete a expressões de elogio. Então, louvor está mais linkado a elogiar, a enaltecer, a honrar, né? Alguns Algumas expressões vão falar de aplaudir, como o próprio salmista vai descrever: batam palmas todos os povos, celebre a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o Rei de toda a terra. Então, o louvor, ele tem essa finalidade do elogio, da expressão, do enaltecer, de exaltar. A adoração está mais linkado a servir, a entrega, está mais linkada à vida. Tanto, tem uma palavra para adoração no grego que eu gosto muito, que é proskuneo. Proscínio está linkado a prostrar-se, mas também está linkado a beijar a mão. E essa expressão de beijar a mão de alguém antigamente era muito linkada a uma postura, um posicionamento de servo. Então a adoração está muito linkada a serviço. No hebraico tem uma palavra para adoração, que é avodar. Está muito linkada a serviço, a trabalho, né? Então a adoração ela engloba algo muito além do elogio, muito além do louvor, muito além da música. A adoração está muito ligada, na verdade, à vida de quem o serve. Tanto Então, que não é só a música, então, né? Obviamente. não. Tanto Que as que pessoas têm a mania agora de mesmo achar que a adoração é só a música. a gente pode entrar nesse quesito agora mesmo falando sobre Aham. essa questão de música. A gente tem um costume de tentar trazer a adoração para o campo musical apenas, porque a gente se acostumou a taxar a adoração como música por conta das nossas experiências nos cultos, porque a gente vai para as reuniões de louvor, a gente vai para os encontros e a gente taxa a adoração como música. Adoração não é música. Adoração não é Música, música. ela se torna adoração. Bom, Entende? Como a entendi. minha vida, o meu trabalho, as minhas ações, elas precisam se tornar adoração. Por quê? Porque o adorador, o servo, eu, no caso, sou um reflexo do objeto da minha adoração. A gente tem a tendência de reproduzir, se tornar parecido com o objeto da nossa adoração. A gente percebe isso em um exemplo, os fã-clubes, né? O pessoal curte muito rock pesado, metal. Você percebe que o pessoal tem uma característica de se vestir com as cores daquele estilo, se pintam daquela forma, se comportam daquela forma. Então, o objeto de admiração deles é tão poderoso o afeto, o amor, a devoção, que eles se tornam muito parecidos com o objeto da sua adoração. Então, o nosso desafio como ministros, como filhos, é nos tornarmos semelhantes ao objeto da nossa adoração, a quem adoramos, a quem prestamos culto, quem é o alvo da nossa adoração, quem é aquele a quem servimos. Então, a gente precisa separar, na verdade, esses conceitos, para a gente quebrar alguns protocolos. Porque a Entendi. vida de um adorador precisa estar além do campo musical. Além daqueles 40, 30, 50 minutos
período de música que nós temos na igreja, na verdade. Entendi. Então, por que é se dado o nome, por exemplo, de ministro de louvor e não ministro de adoração? É se dado o nome, alguém usa ou não? Hoje usam-se muito isso, né? O ministro de adoração, o ministro de louvor. Na verdade, o ideal seria ministro de adoração com músico, porque, como é que eu vou dizer? O momento musical, esse momento que a gente participa, onde as canções são entoadas, onde a banda toca, é um momento de adoração. Aquelas canções, aquele serviço naquele instante, tudo aquilo que nós estamos prestando, na verdade, é uma expressão de amor, de afeto, de serviço, de devoção a Jesus. Então, aquele período é um momento de adoração. Então, você se torna, assim, um ministro de adoração. Ou um ministro de louvor também. Porque da mesma maneira em que uma vida expressa todo esse serviço e devoção, o período de adoração, o período de louvor também é um momento em que Jesus é enaltecido, em que Jesus é aplaudido, em que Jesus é elogiado, né? É um momento bastante vertical. Tá, mas aí deixa eu só para eu poder entender melhor. Então, tem como louvar uma música ou adorar uma música? Porque pelo que a definição que você deu, adoração ela só existe, ela só tem uma função e ela é só vertical, é só para Deus. Adoração é somente a Ele, adorar a Ele. Agora, quando a gente fala louvar, quando a gente está falando o quê? É bem dizer, é elogiar, foi o que você disse, né? As traduções que você disse. Tá, Sim. E, na verdade, a música é o quê? Um ritmo, sei lá. Porque, assim, quando a gente fala a respeito de louvor e fala a respeito de adoração, aí entra uma coisa chamada ser humano no meio de tudo isso para poder conduzir. Obviamente que vai ter um... Sim. Você está conseguindo entender a minha colocação? Eu não estou querendo complicar a Sim. coisa e nem tornar polêmico, tá? Aí eu gosto de fazer umas perguntas para poder bem desmembrar, esmiuçar para o pessoal, porque... eu não sei explicar, porque não é a minha área. Minha área é liderança. Mas eu entendo perfeitamente. Mas quando eu vou conversar com algumas pessoas que fazem parte de louvor, que pessoa, instrumentista, que faz back, enfim, que faz parte do corpo do departamento de louvor, eles não conseguem me explicar isso, desmembrar tudo isso. E é a função deles saber de tudo isso. Então, quando eu pego e falo assim, hoje eu vou louvar, hoje eu vai cantar, eu cantei, não, eu louvei, não, eu adorei. Como que a gente tem que se posicionar? Quando eu falo a gente, quem vê pensa que eu faço parte do Ministério de Louvor, né? Mas não, mas quando eu falo isso, eu estou me colocando no lugar deles. Porque, na verdade, a música, ela é uma ferramenta. Ela é um instrumento. A música ela é uma ferramenta, ela é um instrumento. É uma ferramenta, é um instrumento. Olha que a música, ela faz... Eu acredito que a música, na verdade, isso é particular meu. Eu acho que a música, ela faz parte de um projeto incrível de Deus. Deus, na Bíblia, ele se revela um ser musical. A gente vai perceber em vários episódios na Bíblia a presença de música livrando, gerando cura, gerando restauração. Então, a música ela foi criada por Deus com um propósito. Entendi. Mas você perguntou, pastor, mas como é que a gente separa tudo isso, dissociar tudo isso, né? Porque às vezes a pessoa não sabe explicar. Eu estou cantando, estou louvando, estou adorando. Você está fazendo os três. É um conjunto, é uma catraca. Se você é um ministro de louvor, se é um ministro de adoração, você é filho de Deus, entrou na igreja, tá aquele momento musical, você está cantando, de fato a sua vida rendida, prostrada a Ele, todo o seu ser, compreendendo o que você está fazendo, porque o culto é racional, compreendendo o que você está cantando, a quem você está direcionando aquelas canções, e a sua devoção, seu amor, você está adorando. Adorando. Né? E tudo que é levado como elogio e exaltação faz parte da expressão de louvor. Eu não gosto de separar muito louvor de adoração. São distintos no significado das palavras, mas você pode perceber que elas caminham juntas em ação. Sim. Porque quando você mas, assim, louva de fato, você deixa eu só fazer uma pergunta antes Deus. que eu esqueça. Apesar de que o louvor, por ser elogio, você pode louvar uma pessoa. Você pode louvar... Se você for no pronunciamento do presidente da República, você bater palmas, é louvor. Entendi. Então quer dizer que nem todo louvor adora a Deus. Não. Nem todo louvor adora a Deus. Então, assim,
eu não quero polemizar de novo. Todos os ritmos, ele é uma adoração? Todos os ritmos são adoração. Não. Como assim? Vou Todos, explicar melhor. todos gêneros de música. Todos tipos de gêneros de música. Porque assim, hoje abriu-se, se modernizou as coisas, né? Se modernizou. Deixa eu explicar isso aqui para não... Porque quando eu falei um não aqui, pode ficar polêmico. Não, você vai ter o tempo para para não... Eu entendi, entendi. Entendeu? Para não ficar achando as pessoas Sim. que tem ritmo que não é adoração, que não é de Deus. Satanás não criou nada. Tá? Você que está assistindo a gente. Satanás não é criativo, ele não tem poder para criar, ele só corrompe. Deus deu ao homem criatividade. Deus é um Deus criativo. A criação revela isso. Nós refletimos isso, né? A obra revela o artista. A obra revela o criador. Então, Deus ele é criativo, ele liberou essa criatividade sobre nós. Então, não existe música criada por Satanás. Existe deturpação, existe corrupção, né? Todos os ritmos concentrados a serviço a Jesus, que enaltecem o seu nome, rendidos a ele, se tornam adoração. Assim como o meu trabalho precisa ser adoração. Assim como a minha história precisa ser adoração. Assim como a minha família, o meu casamento, os meus relacionamentos precisam ser adoração. Ou seja, eu preciso trazer ele para o trono da minha vida. Eu preciso trazer ele para a existência da minha vida. Eu preciso trazer ele para o centro da minha história. E nesse trono, nesse lugar onde ele é exaltado, adorado, não apenas com música, mas na minha história, nas minhas ações, nas minhas atitudes, em tudo se falando por completo, de todo o coração, toda a minha alma, com todo o meu entendimento, isso se torna adoração. Qualquer área da minha história pode se tornar adoração. Entendi. Tudo depende de quem se assenta, de como você estrutura a sua história. Eu costumo dizer que a adoração está muito linkada à paternidade. Porque quando Jesus ele conversa com a samaritana, ele traz algo muito poderoso naquela conversa, né? Ele fala, olha, vai chegar da hora que os verdadeiros, os de verdade, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os de verdade. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus traz algo incrível naquele momento. Ou seja, a adoração não está condicionada a lugar. É como se naquele momento ele estivesse revelando algo tão poderoso que até eu acho que nem ela entendeu a profundidade do que ele dizia. Porque é como se ele estivesse falando para ela, olha, calma, eu vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou subir assunto aos céus, mas eu vou deixar o Espírito da verdade para fazer morada em vocês. Legal. E aí o culto não vai mais acontecer em espaço físico, ele vai acontecer dentro de vocês. O apóstolo Paulo vai dizer lá na frente, olha, caso vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito que habita em vós tem ciúmes, tem zelo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Paulo vai dizer isso, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Agora a gente se torna um lugar da adoração. Jesus traz isso de uma forma muito poderosa. E quando ele traz isso, ele fala, o Pai procura. E quando eu entendo que o Pai procura adoração específica de filhos verdadeiros adoradores. E onde existe a verdade, os verdadeiros, se é uma busca pelos verdadeiros, é porque existem os falsos. Verdade. E isso está linkado à paternidade. Porque um homem, um filho de Deus, um servo, a gente só consegue adorar a Deus de fato quando a gente compreende que a gente é filho. Porque a adoração, Joilson, ela está casada, linkada a relacionamento. Eu não consigo me envolver, me relacionar com alguém que eu não conheço. Eu não consigo servir, render a minha vida, a minha história a alguém que eu não conheço. Então, o homem, de fato, só consegue ver Deus e adorá-lo e, na verdade, só existe adoração quando o homem consegue capturar Deus, enxergar Deus como Pai. Só como Pai. E a falta de paternidade explica tantos ídolos, explica tanta falsa adoração. A falta de paternidade explica tanta idolatria, talvez, no coração do homem. É por isso que você mencionou que... de paternidade. É por isso que você mencionou que a adoração é uma reverência, né? Isso. É uma reverência. E Deus ele quer que você reverencie somente Ele. Você vê que no grego vai dizer, né, que é semelhante a
beijar a mão. Sim. Por Olha isso como que Deus isso, ele olha quer que como isso é revele. interessante. Sim, sim. Historicamente, se a gente for olhar, até na nossa história, quando você vai cumprimentar seu avô, seu pai, o que que você faz? É verdade. Aqui Hoje nem você... tanto, mas Sim, antigamente sem era que a despedir, não bênção, pede avô, mais bênção, bênção, pai. Você ia lá e beijava a mão. Era uma Sim, mas reverência. pro meu avô ainda eu tenho esse costume. Eu E você tenho vê benção-avô. como está linkado Sim, à sim, paternidade. Eu sim. acredito muito no nosso tempo. Eu acredito muito no nosso tempo que existe um espírito de orfandade ainda sobre muitos homens e mulheres de Deus, sobre muitos crentes, e eles precisam compreender de fato que a adoção já foi liberada sobre eles. Amém. A adoção já foi liberada. O espírito de atemorização que existia sobre nós, ele não existe mais. Porque sobre nós já foi liberado o espírito de adoção, espírito que clama, Abba, Pai. Já foi Sim, liberado lá na cruz. Nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Não há entendi. mais orfandade. E esse espírito ainda que teima em minar o entendimento, muitas vezes, de muitos ministros, é que os fazem não entender uma adoração profunda. Tem coisas que a gente sempre vai se questionar e perguntar e a gente nunca vai conseguir responder. Verdade. Mas, Deixa eu só pegar um gancho a respeito de tudo isso. uhum, Para que a pessoa possa se tornar um ministro, ela é um ministro de louvor, adoração. Isso é um dom, é um chamado, é uma capacitação, é um talento? Como é que você se passa isso para tornar um nós? ministro de adoração, que você fala em questão de Quem música. fazem parte do Você corpo do louvor, do está falando departamento. musical. Isso, Isso, você está falando do ministério musical, né? isso. Então, Porque a eu costumo adoração não dizer que depende do para... louvor. Porque a gente Né, acabou de aprender que a adoração não depende do louvor. Então todo vamos mundo tem que desassociar isso adorar. aí. Isso, Então todo mundo vamos tem que arrancar a adorar. adoração, Diaconia. tá sobre louvor e adoração tá sobre tudo. Agora, Show. sobre quando a gente fala de louvor, igreja, eclésia, a gente traz muito louvor para essa área musical, né? E isso Aham. já é comum, a gente sempre vai chamar de ministério de adoração, ministério de louvor, todo mundo linkado ali a arte, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que para você fazer parte de uma equipe de louvor, de ministério de louvor, você precisa, no mínimo, ter as características necessárias para ingressar no ministério de louvor. Como assim, pastor? É dom? Porque aí Muitas eu ia pessoas, perguntar. As características pode muitas ser um talento. pessoas, muitas pessoas nascem, né? Eu vou dizer assim, é natural. Tem muita gente que, não sei, cobriu, canta bem, talvez veio de uma família musical, é afinada, né? Como no meu caso, eu não tive nenhuma experiência que eu tive que buscar, vamos dizer assim, aprender o que eu sei fazer. No caso do canto, eu me aperfeiçoei, eu estudei para melhorar, mas tipo, a afinação vocal já estava em mim. Entendi. Mas existem muitos casos de pessoas que não são tão afinadas, que não têm tanta facilidade, que não têm tanta intimidade, e com muito esforço, com muito estudo, elas conseguem. E tem casos que não casa, né? Entendi. Lá no CTM a gente aprendeu que para ingressar no equipe de louvor você tem que ter critérios mínimos assim para de intimidade musical. Ser afinado pelo menos, né? Durante, durante muito tempo eu já vi muito isso acontecer em muitas igrejas. E nesses treinamentos que a gente tem feito, a gente tem sempre aconselhado um pouco sobre isso em alguns momentos, né? Igrejas que às vezes a liderança, os pastores vão lá, pega aquela pessoa, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, joga lá em cima para cantar e a pessoa agarrou o ministério como se fosse a vida dela. E o tempo vai passando e a gente vai percebendo que a irmã não afina uma nota, que o irmão não canta, que não tem, não vai, não flui, não rompe. E muitas vezes a gente pega casos na igreja local de pessoas que estão ali enfiadas na equipe de música, acreditando que aquilo ali é para elas, e às vezes até perdendo tempo, ao invés de desempenhar um papel em outro ministério, vamos dizer assim, que ela poderia estar frutificando muito mais do que insistindo em algo que talvez não é para ela. E é um departamento, é um ministério que ele Cobiçadíssimo. demais, assediadíssimo, assediadíssimo, né? Eu queria ter uma voz boa para poder cantar, eu acho a coisa mais linda ver as pessoas cantar, né? Cobiçadíssimo. Ô, E Jailson, só um gancho sobre o que você falou pode sobre falar. isso, cobiçadíssimo.
As pessoas não têm noção do que é isso, não. Porque quando você compreende a responsabilidade de carregar a arca, quando você compreende a responsabilidade de conduzir, de ir à frente, quando você entende de fato que altar é tudo, menos plataforma, menos lâmpadas, menos luzes, menos fumaça, menos aplausos. Quando a gente compreende isso, a gente fica mais com vontade de correr de lá do que está. Tá Né? difícil demais isso hoje, viu, pastor? Existe uma responsabilidade muito grande, um zelo muito grande. Existe algo muito sério nisso aí. E eu acredito que os verdadeiros, eles entendem o que é isso. Eles entendem o que é isso. Porque não tem a ver com, não tem a ver com aplauso, não tem a ver com elogio, não tem a ver com nada. Você acha que a pessoa, até eu creio que ela não permanece. Quando ela não entende, ela não permanece. Até porque são levantes, é tanta coisa que acontece no meio do caminho que eu creio que a pessoa ela não deve permanecer. Pegando o gancho a respeito dessa área que a gente está falando, qual a diferença, na sua Uhum. opinião, entre dom, chamado e propósito? É possível ser um ministro 100% com um dos três? Dom, chamado e propósito. É Chamado. possível ser ministro 100% apenas com um dos três? Ou isso Apenas aí é com um um dos conjunto? três ser ministro. Quando você fala assim, ser É, ministro, ou seja, atuar no campo musical. Não isso. é isso? É, no campo Não. musical fazer parte do Não ministério. acho possível, não. Por que que eu não acho possível? Porque chamado, às vezes a gente coloca chamado, existe chamado específico, mas existe um chamado geral sobre ele, né? Tem vários textos, eu não vou lembrar aqui agora para mandar para Sim, vocês, mas sim, se sim, não, sem quiser, pode me problema. chamar lá que eu compartilho com vocês textos bíblicos sobre isso. Mas nós somos chamados para ser de Jesus. O nosso chamado é pertencer a Deus. Esse é Esse é o universal, nosso né? chamado. Esse é para Esse é o nosso todos. chamado. Nós já somos dele, né? E Amém. existem chamados específicos. O nosso propósito de vida já existe também. A gente já tem um destino. O nosso destino, o nosso propósito é ser imitador de Cristo. O nosso propósito deve ser revelar Jesus ao mundo. Isso é para todos. Inclusive, a gente precisa compreender isso de uma forma muito preciosa. Olha, o fato de eu existir já reflete a glória de Deus. Eu existo por causa dele. Eu existo por ele. Né? O Uhum. salmista vai dizer, em ti existimos, em ti nos movemos, somos sua geração. Nós somos chamados para ser de Deus, para ser de Jesus. Nosso propósito é revelar, refletir Cristo Jesus. Ah, e o nosso ministério agora? O que seria? O ministério, ele caminha agora, né? O ministério está linkado, o ministério é serviço. Sim. O ministério está muito linkado a esse dom, como você falou. Por quê? Uhum. Porque agora, entendendo para que eu sou chamado, qual é o meu propósito, eu vou usar esse dom aqui que eu tenho, essa facilidade que eu tenho, o meu ministério, algo específico que eu carrego, para manifestar o meu chamado e o meu propósito. Entendi. Então eles caminham juntos. O dom, tem pessoas que têm diversos. Por isso que eu digo que às vezes você precisa se abrir para o novo, você precisa se abrir para as possibilidades. Tem gente que acha que canta, mas não canta. Talvez você é um cara que fala bem, você é um cara que é bom nos designs, você é um cara que serve de outra maneira. E talvez você está perdendo tempo de explodir, ganhar tanta gente para Jesus e manifestar a glória de Deus na É terra verdade, é verdade. Tá no em ministério tantas errado. outras áreas e você está preso em uma área que talvez não é a sua. A gente já trabalhou com casos parecidos, né? De pessoas que estavam ali lacradas, né? E a falta de feedback faz a pessoa não romper. O que seria essa falta de feedback? É tipo, Joil, você tá lá, você canta aí na Lagoinha Santos, e eu de repente vou aí ministrar um treinamento, percebo algumas coisas e falo, Joil, eu acho que você tá desafinando, você não canta tal nota, tal, tal, tal. A falta de feedback faz o quê? Ah, me humilhou. Ah, eu não canto bem. Ah, me falou mal de mim. Ah, eu não quero mais saber desse equipe de louvor. Ninguém não sabe o que é isso, né? Quem tá assistindo aqui, ninguém nunca passou por situações dessas. Um equipe de adoração, né? Que a pessoa se sente ferida, humilhada, vão embora, né? Eu creio que a Foi liderança ela humilhado, sofre muito com isso. Ela sofre sabendo muito. que quando eu disse, Jailson, você desafinou, você
a nota tá caindo, alguma coisa do tipo, eu falei o quê? Joilson, você não canta, você não presta? Não. Eu falei, Joilson, você está desafinando. O que é que o feedback faz? Eu olho para o que está errado, conserto e continuo acertando. Verdade. A falta de feedback faz a gente permanecer no erro e, às vezes, ministerialmente, esse feedback é tão necessário. Tipo, meu irmão, deixa eu te ajudar. Você tem certeza que é isso aqui mesmo? Tal? Olha pra você, a gente costuma dizer, vamos olhar para os nossos dons naturais, as coisas que a gente já faz com tanto afim, com tanta habilidade, talvez olhando para os nossos dons naturais, a gente descobre coisas que a gente consegue servir Jesus com os nossos dons, com os nossos talentos, de uma forma mais eficaz do que muitas vezes está preso a um determinado departamento que talvez não seja o nosso. Entendi. E às vezes a liderança ela fica com um irmão que não desenvolve, por exemplo, sei lá, em qualquer instrumento, aí não vou falar, senão o nosso Ministério de Louvor vai achar que eu estou pegando no pé deles. Minha função aqui é esclarecer as dúvidas deles, como se fossem eles. Então o líder ele vai ter que chegar, identificar isso nas pessoas. Por isso que é uma coisa que eu bato sempre na liderança aqui. E com sabedoria levar essa realidade específica. Com Por isso, sabedoria e amor levar essa realidade, sim, sim, né? sim, sim, sim. Tentar promover um crescimento espiritual. Mas é que o ser humano é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe como ele vai interpretar, né? Como ele vai entender tudo isso. Embora que isso aí a gente precisa deixar Deus É também trabalhar na inevitável. vida. É, O é chateação, não inevitável. me ame mais, né? Eu sou... eu servi até aqui, enfim, né? Não quero polemizar a nossa live, Uhum. mas já deu para entender. Então, assim, o chamado todos temos. E tem o chamado específico. Por exemplo, tem pessoas, eu creio que são itinerantes, são os ministérios de louvores que são itinerantes. Tem um que é fixo, só fica lá, tem pessoas que não saem. Sim. E o dom, né, cabe a cada um descobrir o seu e aperfeiçoá-lo, né? Uhum. Ir atrás de treinamento, buscar a qualificação, tudo isso daí. Então, então tem como ser ministro apenas só com o dom. Então tem como ser ministro só exercer a sua função dentro de um ministério de louvor só apenas com dom. Você só consegue manifestar, exercer o seu dom na compreensão de que você é chamado e que você tem um propósito. Show. Senão, você só é um cantor. Verdade. Você é só uma voz. É igual um DJ, né? Só reproduz que é dos outros. Você só é uma Só voz. dá play e deixa pra lá. Show, show de Eu tô bola. vendo uma pergunta aqui que eu fiquei curioso aqui. Da Tem mais três Tamires. aqui? Não, tem Tamires mais fez uma três aqui que eu vou pergunta aqui, fazer. né? Eu vou fazer. A Tamires fez uma pergunta bem polêmica aqui. Eu já faço as perguntas deles. Deixa eu fazer outra aqui. É possível Ah, se inspirar sem copiar? Como desenvolver um ministério com identidade própria? Porque as pessoas às vezes querem inspiração. assemelhar a sua voz com outro cantor, né? Então, é possível se inspirar sem copiar? E como desenvolver um ministério de identidade própria? Deus te deu características específicas. Você não tem que surfar na onda de ninguém. Ministro de louvor, músico, você que me escuta, você não tem que surfar na onda de ninguém. Deus te deu DNA, te deu características específicas e você precisa fluir Por nelas. mais que a minha seja semelhante à sua, o timbre, o tom, sei O lá como é que se grande, fala. o, o grande inimigo de ministros se chama comparação. O que a comparação faz? Por que eu vou usar esse exemplo? Tem 2 ministros de louvor na igreja. Eu uso muito esse exemplo nos treinamentos. Um ministro de louvor é o trovão. Ele é aquele cara. Ele, quando ministra, é aquela coisa. E Deus deu canções, um estilo, Deus deu uma pegada específica para ele. Ele carrega algo muito bonito. Quando ele ministra, é aquele barulho, é aquele estrondo, é aquele fogo, vamos dizer assim, como a gente expressa, né? Aquela chapação. Uhum. E aí nós temos outro ministro. O outro ministro é leve, suave, vozinha mais calma, né? Ele ministra com canções mais leves, mais brisas suaves. Só que às vezes, no ambiente, né? Teve aquele culto que, trovão. O que acontece na outra semana? A igreja pegou fogo, foi daquele jeito. Na outra semana, o ministro brisa
pega É a um vez dele. repertório muito parecido com o estilo do Ministro Trovão, e ele começa a usar aquela lista de canções, a impostar a voz, a forçar um estilo de ministração que não é o Que dele, não é a dele. forçar um estilo de condução que não é característica dele. Por quê? Porque deu certo. Porque a igreja gosta de fulano, porque é uma bênção, eu acho também, porque o fogo caiu com ele. Então, desse jeito que é. E o que a gente faz? Começa a se comparar. A gente começa a tentar reproduzir o comportamento e fluir em algo que não é nosso. Sendo que o Entendi, Espírito pastor. Santo ele é pneuma, ele é livre, ele é criativo. Tem cultos, sabe, gente, que vai ser aquele pá, mas tem cultos que ele vai vir como uma brisa suave. Tem cultos Verdade. que vai acabar, Deus vai te dar uma palavra, vai dar uma palavra para o pastor e o culto, nossa, vai ser aquela palavra de no final a gente voar. Mas vão ter cultos que você vai receber uma palavra, você vai precisar ir para casa quieto, pensando, ruminando a semana toda. E a gente, equipe de música, a gente precisa estar sensível a isso, sabe por quê? Porque a Meu gente Deus. provoca muitos abortos espirituais, a gente quebra muita coisa. Por quê? Meu Porque a Deus. gente quer que aconteça tudo como aconteceu no domingo passado. A É gente por quer que isso que as esteja pessoas tudo do deixam, mesmo jeitinho. deixam A de gente quer botar fluir o Deus na Espírito. caixinha, o Espírito Santo. Quer A gente quer botar o limitar. Espírito Santo na caixinha, Limitar, limita ele, limitar. É porque que deu assim é certo semana bom, porque assim passada, é né? bom. Pega essa comparação, é verdade. Deu certo semana Isso. passada, então vai explodir aqui também. Vamos repetir as músicas. Então, E eu costumo dizer que isso, sabe, Joilson, é algo que você precisa, fala a sua onda. Pega a sua prancha, vai para a onda que você surfa e surfa nela. deu o Caminhe com a melhor. sua característica. E pastores e Verdade. líderes, por favor, não cobrem dos seus ministros que eles sejam algo que eles não são. Oh, Porque tá Deus. na moda, porque tá na onda, Verdade. porque toca Show. muito, porque a igreja responde desse jeito. Porque não existe preferência musical, não existe onda, não existe tendência, não existe isso não. Porque senão deixa de ser Sabe? adoração, né? Show de Permita que os bola. ministros É sejam livres verdade, é para verdade. fluir na característica que eles têm. A característica que eles têm. Porque senão você Cada uma mata tem a sua, legal. você sufoca o ministro, você sufoca o próprio, você acaba com o próprio projeto, o fluir que o Espírito Santo tem para fazer numa reunião. Entendi. Show de bola. Show de bola. Então, o maior desafio do ministro, da galera que canta, né? Ou toca, Sim. é a Uhum. comparação. Porque, Sim. assim, por É um exemplo, inimigo. É um né? inimigo a ser combatido. Eu não vou nem usar uma irmã nossa, né? Que as pessoas gostam muito de associar ela a uma ministra bastante famosa. Uhum. E aí a gente fica imaginando na cabeça dela. Eu falei, caramba, as pessoas estão comparando o pastor Wesley Freire com o Joilson. Cara, eles cantou igualzinho, meu. Os timbres, Uhum. eles são tudo igualzinho. Meu, não sei, o Joilson parece que canta copiando ele. Eu acho que é Sim. foi nessa linha, né, que a pessoa fez a pergunta. Falou assim, meu, eu tenho a minha identidade. Mas aí o desafio dela é o quê? É Sim. a comparação que ela faz. Deus deu uma graça para ela. Tem pessoas que têm timbres parecidos, né? Você pode perceber, tipo, tem gente que vai cantar, e às vezes essa semelhança, ela é construída também. Tem muita gente que escuta tanto uma determinada banda, um determinado cantor, que você acaba ficando parecido. O que acontece? Ultimamente mesmo, as músicas do Alessandro Vilas Boas. Não é de Deus demais o cara. Mas a gente viu muito ministro cantando igual, mudando o timbre da voz, usando a voz anasalada. Luciano Nanin. É. Então, a gente percebe, alguns anos atrás, o pessoal imitando o Fernandinho em alguns momentos, né? Na época mais do auge do Diante do Trono, a mulherada já cantando muito parecido com a Ana Paula. Então, às vezes, a gente costuma reproduzir, né? Muito daquilo que a gente escuta. E isso é o que a gente precisa ter equilíbrio, ministro. Né? Tá. Então Equilíbrio não para tem você problema. saber que você pode ter referências, você Isso que eu ia pode falar. ter inspiração, né, de ministros, de homens de Deus, isso é maravilhoso. Mas você precisa ter, né, identidade. Você precisa Entendi. entender que Deus te deu a identidade. Sim. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer, não tem problema nenhum ter referência. Né? O que você não Não, pode é de querer jeito ficar nenhum. copiando o que o irmão está fazendo, porque lá teve o mover, lá todo mundo cai no espírito, deve 10, 30 pessoas foram curadas porque ele abriu a Você boca e louvando, precisa, não. você precisa estar sensível à voz do Espírito de Deus. É porque é Eu para costumo Deus, cara. usar,
eu uso esse momento, sabe, como o barco. Eu falo muito isso pro pessoal sobre lista de canções. Às vezes a gente tá agarrado ali, ó. A gente fez o pessoal né, a ministra lá fez quatro canções, colocou essas 4 canções na lista, e aí ela fica ali cravada nas 4 músicas durante o louvor. E ela nem ora, nem canta, não sai pra nada daquilo ali. Porque a segurança dela, ela tá ali no barquinho, Mas segura. aí já não é força do braço, pastor? Porque Olha só, é uma olha só pra prisão você dela, não é? entender. A pessoa tá ali, segura nas 4 canções. Ela ensaiou, tá tudo preparado, tá tudo bonitinho. Só que o barco tá lá, sobre as águas. E quem vem andando sobre as águas? Jesus. Jesus. Só que o que todo ministro deseja? Amém, aleluia. E é o encontro de Jesus. O que Jesus fala para Pedro? Vem. Vem. Aí vem o desafio agora para os ministros. Ou eu permaneço dentro do barco, na minha segurança, nas minhas canções, ou eu boto o pé para fora do barco, aonde o meu pé pode afundar, para ir ao encontro de Jesus. Ou eu Show. saio do barco, da minha estrutura, e começo a fluir de fato no que o Espírito Santo está me conduzindo. Show. Show. Isso é individual, Ministrar, né? Isso aí é uma coisa muito cara, individual. Você não não. existe equipe de louvor sem intimidade, não existe equipe de música numa igreja sem relacionamento com Deus, não existe equipe de música sem relacionamento com o Espírito Santo, não existe ministro sem sensibilidade, sem ouvir a voz do Espírito de Deus. Não tem como, porque tudo que a gente vai conseguir oferecer é uma lista de músicas. Música por si só não faz nada. Música, ela tem Meu, o li poder esses de dias tocar as alguma nossas coisa mais ou menos isso. emoções. Música por si só, ela A não faz música nada. a música afeta as nossas emoções, ela mexe com os nossos sentimentos, ela mexe com as nossas lembranças, mas a gente, nisso, a gente carrega algo além. A música para nós, ela é aliada à unção de Deus que está sobre nós. Então a música, com propósito, ela não mexe só com emoções e sensações. Ela quebra cadeias, Paulo e Silas da prisão. Ela cura a alma, Davi diante de Saul. Ela transforma o mundo ao seu redor. Show. A música, aliada à unção de Deus, ela tem um propósito. Então não existe, não tem como. Não tem como a equipe de música numa igreja funcionar sem relacionamento, sem palavra, sem Bíblia, sem oração, sem de fato uma vida devocional. Por exemplo, é que assim, Deus ele é muito gracioso, né? Ele tem uma misericórdia é, 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 perpétua. Mas e quando pega umas pessoas que não entendem isso, fica engessado no seu quadradinho, mas ela força o mover, vamos dizer, vou dar um nome mover, tá? Não gosto de usar muito esse termo, mas para a galera Uhum, entender. Porque assim, uhum. isso é um emocionalismo ou é verdadeiramente uma direção do Espírito Santo? Porque, poxa, não é preciso sair aquele mover para dizer que o Espírito Santo está ali se movendo. Como você bem disse Não, como eu antes, disse, ele é pode vir numa criatividade. O brisa, Espírito cara. Santo é criativo. Sim, ele é muito criativo. Não, Mas tudo que é então, forçado é do homem. porque o homem, ele tem Né? a capacidade também de mexer com as emoções do ser Tudo humano. que é forçado é do homem. Tudo que é Entendi. forçado é do homem. Sim, nós aprendemos muito isso. A gente sabe usar os acordes menores. A gente aprendeu a usar as luzes, a gente aprendeu a pintar a parede de preto, a gente aprendeu a usar a fumacinha, a gente aprendeu tudo. Isso é ruim? Claro que não, isso é muito bom. Isso é tudo muito bom, Joilson. A gente aprendeu a usar as canções, a gente sabe, né? O nosso Entendi. desafio agora é quebrar com com as nossas próprias estruturas egocêntricas muitas vezes, entender de fato quem é digno e tomar cuidado para a gente construir um trono onde nós estamos nos assentando, não Deus, Entendi. no momento de adoração. A gente Entendi. aprendeu a usar isso, né? A gente aprendeu a produzir ambientes. E o convite de Deus para nós é que a gente produza nada. Entendi. A gente não Entendi. produz nada. A gente precisa, sabe como Elias, ajustar as pedras, limpar o altar, preparar. Quem produz fogo é ele. Nós não produzimos fogo. Todo fogo que o homem produz, tudo aquilo que a gente possa barra é fake, é falso. É estranho. Ah, verdade. Verdade. Cara, então,
vou até arriscar falar isso, embora que seja uma coisa pública, eu sempre deixo gravado. A galera tem nem noção o que é a área do louvor e adoração, cara. Porque é muito, que você disse lá no começo, é muito profundo, é muito mais além do que só você pegar o microfone, ter uma voz bonita e conduzir as pessoas como um coro, né? Como um coral, um grande coral, a entoar aquele mesma coisa, que aquele formigamento, aquela sensação boa que você está sentindo, está muito mais além daquilo ali. Porque qual que é a função, pelo que eu entendi, né? Tipo, resumindo o que você falou desde o começo, é pegar o dom que eu tenho, o chamado que eu tenho, o propósito que eu tenho, né? Louvar a Deus através de uma música, conduzir todo o rebanho a reverenciar ao nosso Deus, chamada adoração. E não é uma tarefa tão simples, cara. No emocionalismo a gente até consegue, mas eu creio eu, mas ela não se consolida. Não se consolida. Porque isso é uma coisa muito genuína, pastor. Ela é muito do seu eu, né? Como você falou lá no começo, as pessoas não tem nem noção do que é uma adoração, não tem nem noção do que é um louvor. Eu falei assim, poxa, é que assim, é que eu processo as perguntas, as respostas, na verdade, tudo muito rápido aqui, né, dentro da minha cachola, e eu falo, meu Deus do céu, estamos muito distantes. Embora que a internet é um campo vasto de conhecimento, mas a preguiça alheia, né, do povo em querer buscar o conhecimento deixa ele assim estagnado. E eu sei que precisa de uma intimidade, né? Precisa de uma intimidade para ser usado poderosamente pelo Espírito Santo. E tem um inimigo número 1 chamado pecado, né? Ele não pode estar acima do altar. Mas, com base de tudo isso, aí a gente pegou e falou a respeito de que tem pessoas que inclusive fizeram essa pergunta, vou até responder o que o pastor falou, né? Que não tem dom, não, mas quer cantar. Disseram para ela que ela canta, né? A mãe dela disse, que filha linda, que filho lindo, canta muito bem. Mas Deus recebe todas as adorações. Beleza, adoração. Claro, Ele mas você não recebe. precisa cantar para adorar. Sim, é aí que tá Quer a dizer, você chave pode do cantar, negócio. você não precisa estar com o microfone na mão. Sim, então. Aí já responde para a pessoa o que a gente fazer. Poxa, o pastor falou que, vamos chamar de canto, né? Pegar, instruir ela, falou assim, não tá certo, Muito amor, precisa de um muito zelo, conhecimento, né? bibibi, bababá, essas coisas todas. Mas e quando, como agir quando você e sua liderança, elas pensam totalmente diferente? Por exemplo, quando você é ministro, eu sou seu líder e a gente pensa diferente. Cara, a gente precisa ter uma harmonia. Como é que a gente resolve isso? Jejum, oração, Entendi. cada um vai para uma congregação, eu Mas, abro uma, você abre mas outra. você fala desses pensamentos diferentes. Quanto à adoração, tipo, você tem um ministro que ele está consciente do papel da Não, por exemplo, adoração, vou te só dar um que ele exemplo, tem vou te um dar um exemplo. líder que acha que isso tudo não precisa disso tudo não. Por exemplo, mais ou menos. É tipo isso? Não, Quando o qualquer não líder precisa ser afinado. Deus Não, recebe. quando o líder identifica, por exemplo, cara, você está forçando a barra, você não precisa. Pô, você foi além Uhum. do que você poderia ir, porque o Espírito Santo, poxa, dá liberdade por Espírito Santo usar, tudo bem, mas, poxa, tem uma decência, né? Tem uma decência, tem uma ordem. Às vezes as pessoas extrapolam, ou às vezes escolhe música que é do seu coração, entendeu? Aí não bate. Porque tem o teu eu e o seu servo. E o servo. São duas pessoas diferentes. Né? Uma cara, a pessoa que serve a Deus, outra pessoa que quer servir o eu dela, mostrar, Aí você exibir, né, fala, a voz dela, exibir os dons dela de aí você tocar fala qualquer tipo, quando um instrumento. líder ele detecta que as motivações estão erradas e de um integrante da equipe. Não é isso? O líder identifica as motivações erradas As e o motivações liderado ele não, erradas e do ele não liderado, só bate. que o liderado não assume, não completaria Isso, não assume, não aceita. não assume, não aceita a instrução, né? Sobre isso. É, é Meu comum, Deus, né? né? Quer passar depois a É pergunta? Depois a gente comum, faz? Que é difícil. é comum, né? Dá vontade de falar para outra logo, né? É comum, viu? O que Ó, eu vou posso perguntar dizer para. para os líderes, o que eu posso dizer para os líderes sobre isso? Não desistam. Caminhem mais uma milha, sejam pacientes, não cessem oração, não cessem intercessão. E não desistam de gerar no coração da equipe de vocês um sentimento genuíno em servir Jesus de todo o coração, alma e entendimento.
porque eu sei que às vezes, falo isso para líderes agora, eu sei que muitas vezes dá vontade de desistir, trabalhar com pessoas é muito difícil, né? Lidar com o ser humano é muito difícil, muitas vezes, são muitos temperamentos, né? É muita coisa, e a nossa tendência, o pecado torna a gente muito rebelde, e raramente alguém quer ceder, raramente alguém quer abaixar a cabeça e aceitar, ou vamos dizer assim, raramente alguém quer assumir as suas fraquezas. Mas a palavra traz algo tão poderoso, cara. Eu digo fraco, eu sou forte. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É nesse momento, quando eu me enxergo como frágil, quando eu olho quem eu sou de fato, é que eu me torno forte. E é quando ele pode operar em mim. Você falou isso aqui, eu senti isso. Em João 3, a gente gruda muito em João 3,30. A gente tem até canções, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Uhum. Mas quando os discípulos de João Batista chegam para João questionando que Jesus estava batizando muito mais, João fala algo muito forte que ecoa até os nossos tempos. Ele diz algo para os discípulos, ele fala, olha, quem tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo se alegra quando ele chega. É necessário que ele cresça e eu diminua. Diminua. O que João disse? Ó, a noiva não é minha. Esse povo que ele está batizando aí é dele, não é meu. Eu sou amigo Verdade. dele e eu me alegro quando ele chega. E as pessoas querem Sabe? dominar, querem ter como posse, né? Ministros que se empolgam, querem elogio, querem atenção. Quem tem a noiva é o noivo. Quem tem a noiva é o noivo. E os amigos do noivo precisam se alegrar quando ele chega. Então, líderes, não desistam. Não desistam de lançar essa semente nos seus ministros. Não desistam dos ministros que estão perdidos, talvez. Sabe? Não desistam de tentar, de alguma maneira, abrir, quebrar as cadeias na mente, para que eles compreendam de fato quem se assenta no trono. Verdade. Porque Show. toda vez que a adoração é deturpada, não dá bom, não. Né? Então, Entendi. a Pastor, deixa noiva eu só de fazer uma Jesus, a colocação aqui. igreja de Jesus. Só dar um recado. Acho que vai Uhum, terminar daqui a pouco o nosso. Tem alguns minutinhos. Eu tenho acho uhum, que é 3 perguntas, né? Junto, na verdade, da galera. Caso caia, a gente retorna rapidinho e termina, tá bom? tá. Só para te deixar Uhum, ciente. Show de bola. Porque às vezes as pessoas quer dominar, né? Achando que é dela aquilo. E não é. Ela é só um instrumento. uhum, Ela é só um instrumento. Eu acho que é muito difícil. É muito difícil as pessoas desmembrar isso. Isso tem muito a ver com a persona, com o comportamento dela, né? Ou não, né? Não sei. Você que tá mais habituado do que eu. Deixa eu fazer a pergunta da Tamires. Você lembra? uhum. Tamires, acho que ela perguntou alguma coisa sobre as músicas, o estilo Ela de hoje falou em assim, ó, dia, quero que saber se falam, os usam louvores, você. isso, você, é Uhum. normal, significa intimidade, é falta de É, respeito, é falta de respeito. certo? Eu O já que vi em você alguns acha? lugares o pessoal até tirar o você e colocar o senhor em algumas músicas. Gente, isso é muito pessoal, né? Respeito, eu acho que você precisa andar em obediência com a sua liderança. Se você congrega em uma igreja e o seu pastor, ele entende que na igreja não, vocês não devem cantar você, não, cante você, sabe? Uhum. Ande em aliança com a sua liderança. Não precisa você ficar batendo de testa, né? Mas você pode discordar. Porque um exemplo, eu não concordo. Já não chamo, eu já não vos chamo de servo, mas de amigos. Eu não consigo chamar meu amigo de senhor. Eu chamo meu pai de senhor, meu amigo não. E se eu entendo que existe um relacionamento íntimo entre eu e o meu melhor amigo, Espírito Santo, qual é o problema de eu chamar ele de você? Então eu não acho você Falta de respeito. uma falta de respeito. Não, eu não acho uma falta de respeito. Em si, Até porque e você percebe que as canções, né, elas casam até com a palavra, com aquela expressão, e não são ofensivas, né? A gente podia, é porque se a gente for discorrer, dá muito tempo aqui na sim, verdade sim, sobre sim. isso,
Mas eu, pastor Wesley, eu não vejo isso como falta de respeito. Mas se você está em uma congregação e a sua liderança não aceita isso, seu pastor, respeite a sua liderança, né? Caminhe com a sua liderança, mas entenda algo. O que revela a glória de Deus é a unidade. Uau, Unidade. unidade. Unidade não é pensar igual. Unidade não é caminhar todo mundo do mesmo Show, jeitinho, com a mesma roupa, com o mesmo tênis, com a mesma camiseta. show. Unidade é quando eu caminho junto com alguém e essas diferenças que poderiam nos separar, elas não têm poder de nos separar, porque o nosso amor é maior do que as nossas diferenças. Unidade é caminhar para o mesmo propósito. Então, eu posso discordar de Joilson pode discordar de mim, só que a gente vai caminhar firme, fixo, olhando para Jesus. E as nossas diferenças não têm poder de nos separar. São apenas pontos que nós não concordamos. Então, Entendi. unidade não significa que, nossa, não, eu não posso discordar. Discordou de mim, a gente já não caminha mais junto. Não, isso é coisa de denominação. Eu embolei. Isso é coisa de denominacionalismo. Que separa Entendi. as pessoas porque não tem ponto de acordo. Entendi, entendi. E é muito sutil isso, né? Ele é um negócio tão sutil, cara, que as Até pessoas... porque, Joilson, se você for parar para prestar atenção, que tipo de unidade seria essa, então? Se existe esse critério, Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu sou em ti, tu és em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não tem Que coerência, tipo de né? unidade seria essa? Verdade, Sabe? verdade. Se Não tem fosse uma coerência. unidade, todo mundo igualzinho, a gente nunca ia alcançar isso, né? A gente ia brigar o resto da vida. Verdade. Unidade não é para que nós concordamos. Como é que você Não falou? é igualdade. Não é Unidade não é igualdade. igualdade. Show. Unidade é quando as nossas diferenças não se tornam maiores do que o amor dos outros. Nós somos Legal. unidos pelo amor. Ó, tem uma Afinal, a pergunta. gente pertence a um só rei, uma só Sim, bandeira, um só batismo, um porque só tudo é amor. dele. É tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para Assim diz a ele. palavra. E a gente tem mania de querer tomar posse, né, cara? Que ele fala que isso aqui é meu, tem que ser do meu jeito. Isso entra na pergunta acho que o Jefferson, na verdade, acho que a Luciane está falando. Quando existem pessoas no ministério que não cantam nada e, para piorar, não tem músicos. As músicas são no playback e as escolhas nem sempre são para a igreja, mas são escolhas pessoais. Como fazer? Complicada a situação, né? Aí tem que ter um realinhamento total. Primeiro, a igreja não tem banda, né? Pelo que eu percebi, só canta no playback. Não é A isso? igreja, a igreja só Não toca no tem play. banda, só usa Não, playback. só usa playback, mas as escolhas parecem ser tudo pessoais. Nada Pronto, para... não, vamos tirar. Já não tem banda, só tem cantores e playback. Pronto, um Isso. ponto, né? E o pessoal que está cantando não observa o que está Vou cantando, refazer a ele tá... pergunta. Gente, ó, deixa eu dar um recado. Gente, eu acho que vai cair, mas fique aí, que eu volto de novo e a gente vai encerrando, tá? Nas perguntas. Olha lá. Pastor, quando existe pessoas no ministério que não cantam Uhum. nada? E para piorar, não tem músico. As músicas são no Entendi, playback. entendi. Então a gente tem três situações assim. Primeiro, não cantam. Dois, motivação errada, vamos dizer assim. Escolhas muito pessoais, Que não né? era para... Aí tem que ter um reposicionamento geral da equipe. Primeiro, trabalhar fundamentos de adoração. Primeiro, trazer esse entendimento de fato é para quem de fato é o. O problema aí não é não ter música e usar o playback. O problema é não ter consciência do que está fazendo. Eu acho que tem que Verdade. ter um reset aí, uma faxina, uma limpeza, né? Vamos para a A galera parábola da se perde dracma muito na perdida. motivação, né? Ela se perde muito na Precisa, motivação. a casa está escura e bagunçada. Tem que acender a lâmpada aí, acender Bíblia aí. Pegar uma vassoura, começar a varrer e achar a dracma, achar o valor que está perdido aí. Porque só assim, sabe, não, você vai conseguir usar os playbacks da forma certa, compreender o que está acontecendo do jeito certo, né? É um ministério Equipes. desafiador, viu? É uma área Uhum. muito desafiadora. Mas que Deus continue te dando graça, vai poder continuar capacitando esse povo, Amém. porque você se formou, se aperfeiçoou e hoje capacita pessoas, né? Capacita ministério, Amém. capacita líderes, capacita todo mundo. Compartilho. Eu compartilho, né? Eu tô aprendendo Legal, aí. legal, legal. Gente, tem mais perguntas? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Deixa eu ver. Pera aí, pastor.
Deixa eu ver. Pastor Wesley, qual a importância